meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora porque agora sim, meus amigos, o Sport vai ter mudança total para o próximo jogo e tem 5 retornos de jogadores, meus amigos. Se você não percebeu no jogo de ontem contra o ABC, o Sport tinha nada mais, nada menos do que 8 desfalques, exatamente. E eu vou trazer para vocês todos os detalhes, quem vai voltar, quem não vai voltar, tudo sobre o maior do Nordeste, beleza? Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos começar do começo, que aquele jogo de ontem ganhamos, mas tem que ter a realidade, foi na cagada. Pelo menos a gente tá levando sorte. Com o Márcio Goiano aí, Márcio Goiano tá dando sorte a gente. 1-0 no jogo sufocante. Muitos jogadores aí que faziam muito tempo que não jogavam, não atuavam pelo Sport. Mas ontem a gente ganhou de 1-0, que vale são os 3 pontos, tá? São 6 pontos, tudo certinho. Mesmo a gente ainda tendo dificuldades em jogar, em fazer algumas jogadas. Jogadores muito abaixo da média. Com 8 desfalques, tá? Para quem não estava ligado, ontem foram basicamente 8 desfalques, mas a gente ganhou, beleza? A gente tem que comemorar, é vitória e tá tudo certo. Assim, o time não tá jogando tão bem, mas com as vitórias a gente vai começando a encaixar e principalmente o Sport precisa contratar um treinador, beleza? Tem que ser um treinador de ponta. E com essas vitórias, tá certo? Deixa Márcio Goiano um pouquinho mais à frente do Sport e a gente fica com mais tranquilo. Não quero e não gostaria, pelo amor de Jesus Cristo, que o Sport relaxasse e deixasse Márcio Goiano aí por mais tempo. Mas pro próximo jogo da gente, que é contra o Vila Nova, tá certo? Que é quarta-feira às 7 da noite, jogo pela Série B. A gente ainda vai com Márcio Goiano. Então nós está tranquilo, vai ter mais uma semana para o Sport contratar o treinador, que está difícil no mercado. Meus amigos, está muito difícil. Eduardo Batista não quer vir, tem outros aí que estão no meio do rolo aí, mas vamos ver quem vai ser o próximo treinador. Eu prefiro ter calma do que chegar aí e vir qualquer um na doideira e a gente acabar sendo prejudicado, beleza? Mas só lembrando, as mudanças que a gente vai conversar agora vai ser para esse próximo jogo, quarta-feira, às 7 da noite, beleza? Já pela Série B, que a gente começou com apenas um pontinho, mas melhor do que nada. Mas bora lá, meus amigos, vamos lá. Para as voltas aí desses 5 jogadores, eu vou explicar também logo em seguida os desfalques, o que está acontecendo com os desfalques, quando é que eles vão voltar. Mas bora lá, para o primeiro jogador que está voltando para esse próximo jogo, tá certo? Que é o nosso zagueiraço titular absoluto, Marcelo Aju. Marcelo Aju foi substituído nesse último jogo da Copa do Nordeste por Abraão, que acredito, tá certo, que os próximos jogos da Copa do Nordeste, Marcelo Aju não joga e Abraão ainda continua. Isso aí eu acredito, até porque Abraão não jogou bem. Não jogou excelente nem nada, teve uma cabeçada na trave do ABC que o cara pulou na frente dele ali, que ele que era para marcar o cara conseguiu cabecear, foi na trave. Foi a única bola que eu disse assim, poxa, Abraão, que vacila, hein? Se fosse Marcelo Aju não dava. Mas não é tão ruim assim nesse primeiro jogo, tá certo? Que engana muito. Tem o tal do Matheus Alexandre que me enganou no primeiro jogo também. Mas não foi horrível, eu tô esperando, vou dizer a gente. Beleza? Mas Marcelo Aju está retornando e isso aí sim é um baita reforço. E digo mais, tá? A zaga titular que eu já vinha cantando aqui para vocês, antes de Ramon sair, seria Marcelo Aju do lado direito e do lado esquerdo Zé Marcos. Para mim é a zaga titular. Quando acabar a Copa do Nordeste, ficar só a Série B, essa é a zaga titular do Sport. E eu acredito que o próximo treinador que chegar vai deixar essa zaga. Mas vamos lá, Aju voltando, o outro, meus amigos, que foi outro desfalque também nesse jogo contra o ABC, que foi Felipinho, beleza? Felipinho está voltando para o jogo contra o Vila Nova, que quarta-feira é Sport e Vila Nova, beleza? Pela Série B. Então, Felipinho está voltando também para recompor aí esse lado esquerdo. Falando do lado esquerdo, que a gente foi ontem com Rafinha, é bom, que é um boy da base, tá certo? Mas Rafinha, ele deixa muito a desejar. E ele tem um problema que foi o mesmo de Zé Lucas no ano passado, mas Zé Lucas conseguiu mudar isso.
que é a questão do porte físico. Ele pede muitas divididas, por questão que ele é muito franzino. A gente tá vendo que é isso mesmo. E esse ano o Zé Lucas já voltou com mais massa muscular, tudo mais, e o Sport precisa fazer esse trabalho em cima de Rafinha. Ele é um lateral esquerdo que está em evolução, é da base, a gente sabe disso, mas ele precisa ainda melhorar. Mas, sabendo que ele não vai melhorar da noite para o dia, o substituto direto vai ser Edson Lucas, o substituto direto de Felipinho, tá? Não foi pro jogo ontem, pensei que ia entrar no segundo tempo, não entrou. Chegou agora há pouco no Sport, nem foi apresentado ainda, mas já acredito que nos próximos jogos da Copa do Nordeste, Felipinho pode dar uma segurada de Felipinho e a gente vai com o Zé Lucas. Mas, para quarta-feira, o segundo retorno vai ser de Felipinho. Aí agora a gente vai pro meio campo, meus amigos, que vai ter a volta aí de Zé Gabriel, tá certo? A questão do Zé Gabriel não foi nada de também feito Felipinho e também a Ju, não foi nada, foi um desfalque, porque quis mesmo para dar uma segurada nos jogadores, para dar uma respirada, tá certo? Eu não concordo muito, para mim tinha que força total, que esses caras não estão jogando nada, mas beleza, é o que Márcio Goiano quis, que eu não digo nem que foi Márcio Goiano, porque eu acho que como interino, acho que não tem nem esse poder todo. Mas a diretoria do esporte, eu acredito que induziu o Márcio Goiano a fazer essas escolhas, beleza? Mas bora lá, Iago Felipe está voltando, tá certo? Iago Felipe e Zé Gabriel estão voltando já para o jogo, tá certo? De quarta-feira. Eles vão estar disponíveis, mas tem um detalhe aí, um detalhe que a gente tem que olhar bastante, é que Zé Gabriel, beleza, é primeiro volante, acredito que ele vai voltar à titularidade, que quem jogou ontem foi Dedé como primeiro volante, que é aquele volante mais de marcação, mas só, meus amigos, que o segundo volante é Iago Felipe, beleza. Só que o jogador Biel Fonseca, ele joga também como segundo volante, que ele pega uma bola, sai um pouco para armar ali também. Ele tem a mesma característica de Iago Felipe. E aí, meus amigos, coloca uma pulga atrás da orelha que quem vai ser titular vai ser Iago Felipe ou Biel Fonseca, que lembrando, os dois jogos de Biel Fonseca, o primeiro ele errou um pouquinho ali contra o Jacuipense, mas deixou o dele de cabeça, fez o gol, tá certo? E o jogo de ontem, ele armou o meio campo do Sport. Ele ali na marcação, sabe, saindo muito bem, comandou o meio campo sem falar do gol, tá? Que o gol foi um golaço. Não vou nem botar esse gol no meu aí, só comparando o jogo dele. Ele no meio dos jovens ali, ele deixou o negócio acontecer ali no meu campo. Distribuiu bola, virada de jogo, tem uma visão muito boa. Biel Fonseca, e ele tem que ser titular. Aí vai lá para Márcio Goiano, se ele vai colocar os três jogando junto, o que é que ele vai fazer ali? Se ele vai botar Zé Gabriel, Iago Felipe, Biel jogando junto e vai tirar de pena, mas enfim, tem que ver aí, é uma briga boa, tá certo? Eu acredito que Biel não é banco nesse time, e Iago Felipe também. Iago Felipe, eu acredito que ele é titular nesse time também, mas nesses dois jogos, repito, Biel Fonseca jogou muita bola, beleza? Principalmente no jogo de ontem. Mas, como eu disse a vocês, Iago Felipe e Zé Gabriel estão retornando. E o outro, meus amigos, que está retornando, mas aí já foi uma escolha do Sport mesmo, é Yuri Castilho, tá? Yuri Castilho está voltando e provavelmente vai ser titular. Só que tem alguns detalhes de Yuri Castilho. Bora lá pro primeiro. O primeiro, ele foi uma escolha do Sport, ele não jogar contra a Jacuipense e nem jogar contra o ABC, para ter basicamente 10 dias de pré-temporada. Porque ele voltou, Yuri Castilho voltou assim. Chegou no Sport e já foi atuando. Não teve entrosamento, não teve pré-temporada, ele estava encostado lá no Curitiba. Então assim, ele agora teve sua pré-temporada para pegar recondicionamento físico, para ficar no ideal que os outros jogadores estão tendo. Então, se ele já jogou a bola que ele jogou, tá jogando, que eu acredito que o Yuri Castilho é um jogador que se a bola chegar mais nele, com esse passe refinado aí de Biel, que Biel tá jogando muita bola, se essa bola começar a chegar nele, ele vai fazer um estrago maior ainda, tá? Um jogador muito decisivo. Então, esse é o primeiro ponto, tá certo? O segundo ponto de Castilho é que como é que ele vai ser escalado nesse próximo jogo? Que tá assim, aquela ponta esquerda do Sport tá bem complicado, porque já foi Gustavo Maia, não vingou. Que eu acredito que eu já disse para você, Gustavo Maia é mais atacante, é mais de segundo tempo, um atacante mais de segundo tempo. Cleison também não vem vingando. A gente poderia sim puxar Yuri Castilho para esse lado esquerdo. Eu gosto dele como centroavante, mas poderia puxar ele para o lado esquerdo. Só que ele como centroavante seria melhor,
porque Zé Roberto tá jogando merda nenhuma. A realidade é essa. Zé Roberto não tá jogando nada e no caso aí de Yuri Castilho é o jogador que é matador. Porém, tá chegando Perotti, tá certo? O Perotti já tá chegando, eu acredito que tá chegando hoje em Recife e pode ser que ele jogue no próximo jogo, tá bom? Vai depender aí do treinador Márcio Goiano. Mas também o Sport tem a possibilidade de jogar só apenas com 2 atacantes, que seria, no caso, um Marlon Douglas ali e Barleta quando voltar, vou falar de Barleta também, mas o Marlon Douglas ali do lado direito e o Castilho ali fazendo essa dupla. Porque jogar com 3 atacantes não tem como, porque Zé Roberto é um a menos. Se Yuri Castilho cair pelo lado esquerdo, tá? Vai depender também como é que vai ser Perotti. Já chega para jogar ou se vai jogar aos poucos. Mas Yuri Castilho, com toda certeza, quarta-feira é titular nesse retorno, beleza? Agora bora aqui, meus amigos, rapidamente a gente falar sobre os jogadores que ainda não estão disponíveis. Como eu disse, foram 8 desfalques nesse último jogo, desfalques por opção e outros por lesão, mas só que eu falei agora do retorno de 5. Ainda tem 3 que ainda provavelmente não vou retornar nesse próximo jogo. O primeiro, meus amigos, é Barleta, tá certo? Barleta, como a gente sabe, é titular absoluto. Ainda teve aquela questão da lesão de Barleta, quando o Roger ainda era treinador. Então, Barleta provavelmente não volta nesse próximo jogo. Ainda está no departamento médico e vai começar a jogar a transição com bola essa semana. Vai para o campo, tudo mais. Entre hoje e amanhã ele já vai começar a aparecer nos treinamentos. Mas a gente sabe que ele está voltando de contusão. Então é melhor dar uma segurada em relação a Barleta. Então provavelmente quarta-feira ele não joga, tá certo? Se jogar, para mim vai ser uma surpresa. O outro, meus amigos, Benevenuto, tá certo? Que é a dupla de zaga de Aju. Aju fica do lado esquerdo e Benevenuto do lado direito. Benevenuto não joga, não tem previsão de volta, tá certo? Então Benevenuto nem vai para o banco. Não tem previsão de volta, ainda está no departamento médico. Diferente de Barleta, que Barleta já vai começar a trabalhar com bola essa semana. E o outro, que também é muito importante, que fazia parte daquela trinca ali de meio campo quando estava com o Roger, que é Zé Lucas, tá certo? Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-20, tá certo? Eu digo sub-20, sub-23 a turma não gosta. Mas bora lá, para a seleção brasileira sub-20, nos amistosos, que vai ter 2 amistosos, e tá voltando na quarta-feira, no dia 1º, que vai ser o jogo entre Sport e Vila Nova. Então, provavelmente também, Zé Lucas não vai para esse jogo contra o Vila Nova. Então, a gente ainda vai continuar com 3 desfalques, porque vai ser desfalque mesmo. 2, questão de lesão, que é Barleta e Benevenuto, e Zé Lucas, por questão de estar voltando ainda da seleção sub-20, que jogou bola, viu? Nesse último jogo que teve aí, aquele que foi contra o Paraguai, ele jogou bola, titular absoluto lá, já chegou na titularidade. Para quem não sabe, ele estava jogando sub-17 e subiu agora para o sub-20, já chegando como titular da seleção brasileira. Beleza? Mas, meus amigos, esses aí são os 5 retornos do Sport e esses 3 prováveis desfalques para o próximo jogo. Beleza? Mas deixa aí nos comentários qual jogador desses 3 últimos que eu falei que vai sentir mais falta. Benevenuto, Barleta ou Zé Lucas. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.